Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável. Olá, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 29 de setembro, dia que nós temos uma rodada para os clubes daqui, Grêmio Internacional, pela Taça Libertadores da América. Mas o nosso assunto, como o jogo do Grêmio está rolando, nosso assunto é o Internacional, que joga daqui a pouco mais contra o América de Cali, uma partida, eu diria, decisiva, e uma partida mais ainda, uma partida inserida num contexto onde a política do Internacional está em ebulição, com, para se ter uma ideia, presidente do Conselho Deliberativo licenciado para que possa fazer a sua campanha, já que ele será, talvez, oposição à atual direção do clube. Onde o vice de futebol, aliás, o Internacional está em Cali sem vice de futebol, porque o vice-presidente de futebol, Alessandro Barcelos, foi demitido pelo presidente Marcelo Medeiros, porque vai ser um candidato e também de oposição. E a situação do Internacional, até agora, não tem um nome para representá-lo. Então, é nesse contexto que a partida do Internacional contra o América em Cali, na Colômbia, ganha maior relevância ainda. E também, eu diria que dentro de campo, o fator primordial é que o Internacional decide a sua vida nessa fase de classificação da Libertadores da América, jogando as duas partidas fora de casa, sendo essa a primeira, contra o América de Cali. Bom, já quero passar de imediato a palavra para o meu parceiro de programa, Thiago Rocha, para que faça as honras de apresentação dos nossos convidados aqui no programa de hoje, e, evidentemente, tem os nossos dois convidados uma ligação com o Internacional. Thiago Rocha, por favor. Boa noite, Rogério. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o Virando o Jogo. Hoje, com dois convidados super especiais, Dois convidados ligados ao Internacional. O primeiro, na minha visão, e não é porque é amigo meu, mas sim pela competência que faz do trabalho, hoje, o maior setorista de Internacional. Lucas Colar está conosco hoje, cara que entende dentro de campo, a política do Internacional também é com ele, um profundo conhecedor do Internacional, está conosco aqui dentro do Virando o Jogo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rogério. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos embora, vamos falar do Internacional. Eu concordo com o Rogério quando ele disse que é um jogo fundamental para o Inter hoje, uma decisão dentro e também fora do campo, por todo o ambiente que vive o Internacional. Certamente muita coisa para a gente falar. E o nosso outro convidado, Rogério, se a gente tivesse esse jogador na lateral esquerda do Internacional, os problemas do Internacional estavam solucionados. Campeão da Copa do Brasil com o Internacional, campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, vice-campeão brasileiro com o Corinthians, lateral esquerdo que foi comparado por Lauro Quadros com Oreco, um dos maiores laterais esquerdos da história do Internacional. Daniel da Costa Franco também está participando conosco neste Virando o Jogo. Fala, Daniel, meu querido amigo, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Thiago, boa noite, Rogério, boa noite, Lucas. É uma satisfação e um prazer estar participando desse Virando o Jogo com vocês para falar do nosso Internacional, que apesar do momento difícil, a gente acredita sempre. Muito bem. Então, feitas as apresentações aí do Lucas Colar e do Daniel Franco, o Thiago Rocha também está com a liberdade de comandar, mas eu quero, para início de conversa, antes da gente entrar na política do Internacional, eu queria uma impressão do Daniel a respeito de dentro de campo. Nesse momento, claro, tendo repercussão de tudo que acontece fora do campo, repercussão dessas movimentações políticas no clube. Em que nível, Daniel, que esse tipo de situação no clube, eu poderia dizer até conturbada, em que nível isso chega no vestiário e como é que a comissão técnica pode e deve blindar para os jogadores esse tipo de assunto, a fim de não prejudicar o desempenho em campo? Certo, Rogério. É um momento muito delicado, A partir do momento que o clube vem vivendo essa turbulência fora de campo e dentro de campo os resultados não vêm acontecendo,
logicamente, essas informações, elas não, dificilmente o CUDE e toda a sua comissão vai conseguir blindar os atletas disso, porque vai chegar informações, vai, de certa maneira, atrapalhar um pouquinho a concentração do elenco, né? Vai trazer uma pressão a mais para o time, né? Pelos dois motivos, e, logicamente, o que a gente tem que levar em consideração no primeiro momento é os resultados, os últimos resultados dentro de campo, e eles não estão acontecendo de uma maneira que todos nós esperávamos, e tenho certeza que a comissão e os próprios atletas também esperavam, e não aconteceu, não vem acontecendo. Então, mais essa situação extracampo é um momento crítico, um momento que tem que ter muita cautela, um momento que precisa fechar, né, fechar o máximo possível o vestiário, blindar o vestiário, como tu falou, para que acumular energias para que o Inter possa, sabendo que esses 2 jogos fora de casa na Libertadores são primordiais para a sequência da equipe na competição. E são 2 jogos de extrema importância. Jogar lá na Colômbia, e eu tive a felicidade de jogar lá na Libertadores de 93 contra o próprio América de Cali, é muito difícil, né? É uma equipe bem estruturada, é uma equipe boa também, então o Inter vai precisar fazer muito mais do que vem fazendo até agora para sair, para tentar dar a volta por cima em tudo isso que está acontecendo. Lucas Colar, essa situação, no teu entendimento, ela já chegou no vestiário? Já passou do vestiário, Rogério. A gente só vê as coletivas aí do último sábado, né, contra o São Paulo. Eu nunca tinha visto o Cudê tão abatido na entrevista coletiva, né? E o próprio Rodrigo Caetano, que é um cara, às vezes, muito enérgico, né? Que sempre tem uma resposta para a tua pergunta, né? É um cara mais devagar, um cara mais receoso nas respostas, falando sobre a saída do Alessandro Barcelos. Eu acho que não é nenhuma questão do profissional Alessandro Barcelos, né? Se ele era bom, se ele era ruim. O fato é que ele era o vice de futebol, tinha uma boa relação com o grupo, tinha uma boa relação com o técnico Eduardo Cudê, a comissão técnica, e isso evidente que influencia no dia a dia do clube, né? O cara estava lá todo dia, era uma pessoa que tinha um bom trato com os jogadores, aí ele sai, né? E ele não sai porque estava fazendo ou porque o Inter está mal no Campeonato Brasileiro ou o Inter está mal na Libertadores. Não, ele sai por uma questão política. Por mais que o jogador ou a comissão técnica não influencie nessa questão, né? Não vá votar, não vá fazer campanha, por exemplo, é óbvio que isso entra no vestiário. Poxa, o cara estava aqui com a gente todo dia, está fazendo um bom trabalho e saiu, né? Nem se despediu do grupo pelas informações que a gente tem, né? Da forma que aconteceu a sua saída na última sexta-feira. Então, é claro que influencia, mas eu acredito que esse é o momento do presidente Marcelo Medeiros estar mais presente, assim como ele disse que estará, do próprio Rodrigo Caetano, que é muito bem remunerado para isso, para que aglutine os jogadores, né, feche o ambiente o máximo possível, porque dizer que a política não vai entrar no vestiário não tem como a gente acreditar, né? Já entrou e depois que ela entra é muito difícil sair, né? Ô, Thiago, justamente sobre isso que falou o Lucas Colar, você acha que o presidente Marcelo Medeiros tem condições de fazer isso, de aglutinar os jogadores, comissão técnica, nesse momento? Ou o racha na política também passa a ser um racha incontornável no vestiário? Rogério, eu particularmente eu sou bem descrente quanto a isso, sabe, Rogério? Porque o próprio discurso do Marcelo Medeiros, quando ele se elege presidente do Internacional, especialmente nesse segundo mandato, é a questão da pacificação, né? É a questão da união, de transformar o Internacional novamente num clube que disputasse grandes títulos após aí o marasmo da segunda divisão. E o menos que a gente viu nesse Internacional nos últimos anos foi união, foi pacificação, foi junção aí de forças para o bem maior que é o clube. E me faz não acreditar num projeto do presidente de conseguir essa união, de conseguir essa pacificação perante ao vestiário do Internacional, que é um vestiário que precisa ser dominado, que precisa ser considerado. Tem aí o Eduardo Cudê fazendo um trabalho bastante consistente, mas que também precisa ser cobrado. Eu concordo que há problemas dentro do gerenciamento por parte da política do Internacional entrando no vestiário do Internacional,
mas eu também não posso retirar as cobranças que precisam ser feitas ao técnico Eduardo Cudê. O rendimento do treinador que precisa ser melhorado, especialmente algumas escolhas dele que acabam deixando o torcedor e quem analisa futebol um pouco contrariados com as suas ideias, né? A escalação, por exemplo, do Lindoso e do Musto no Clássico Grenal é algo que até hoje eu não consegui compreender, porque algo que já não tinha dado certo no começo de temporada foi repetido num jogo no qual o Internacional, até para dar uma resposta ao seu torcedor, precisava de uma vitória. E eu digo mais, Rogério, se o Internacional tivesse perdido o Clássico Grenal, mas tivesse tomado uma atitude, ter buscado a vitória, ter buscado ganhar o jogo, ter marcado na frente o Grêmio, tivesse o ímpeto da vitória, não teria tanto batido na tecla quanto foi a postura do Internacional no Clássico Grenal. Uma postura retraída, uma postura por vezes desligada dentro do jogo, uma postura apática dentro do contexto Grenal, que é tão importante aqui na nossa aldeia. Ô Daniel, você que hoje é treinador, não é? Como é que se dá, ou possa se dar justamente essa, vamos dizer, união e unidade entre um dirigente, que é o presidente do clube, mas que assume junto à função de vice-presidente de futebol, que vai para o vestiário? Bom, Rogério, eu entendo assim, ó. Primeiro, tudo parte do vestiário, ou seja, a comissão ela tem papel importante nisso, né? Aqui não está se discutindo se o Cudê é bom ou ruim. Eu acho que ele veio para o Inter porque ele é um excelente profissional e mostrou isso já em muitos momentos no decorrer desse ano. O que está levando em conta agora é essa oscilação de resultados e de performance também. O Inter ele fez jogos muito bons, mas em compensação ele fez outros jogos que deixou todo mundo de pelo em pé, né? Porque não foram jogos consistentes, ou se atacava bem, defendia mal, ou se defendia bem, não atacava bem, deixou algumas lacunas, que é os momentos em certos jogos, que está acontecendo na parte política dentro do vestiário, mas eu acho que o cara mais adequado agora para estar ali, como já estava, e que tem uma influência talvez maior junto da comissão e dos próprios atletas, tem o dia a dia com eles, é o Rodrigo Caetano para trazer uma unidade novamente. O momento crítico que o clube vem vivendo, tanto político quanto de performance, é um momento que realmente ele é bem complicado. E quanto mais o clube, a diretoria e a comissão conseguir blindar esses atletas, melhor. Eu acho que o que o presidente está tentando fazer nesse momento é justamente, por mais que ele tenha dito que é ele que vai mais para dentro do vestiário, eu acho que isso vai ficar a cargo do Rodrigo Caetano. Que o Rodrigo Caetano é alguém que tem uma experiência de vestiário já muito grande, é um ex-atleta, ele está o dia a dia, desde o princípio dessa gestão ali, e dessa comissão, da formatação desse grupo com a comissão, com os atletas, e ele tem uma certa bagagem, uma bagagem muito boa, por sinal, para tentar blindar esses atletas e, ao mesmo tempo, trazer a autoestima de novo, porque, como o Thiago falou anteriormente, a gente viu no Grenal uma equipe totalmente, até certo ponto, para mim, que estava vendo o jogo em casa, com medo, assustado com aquilo tudo que estava acontecendo. E o Grêmio não fez um grande jogo também. O problema não foi o Grêmio, o problema foi o próprio Inter, que não teve atitude, a parte anímica baixa, não teve disposição para reverter uma situação que talvez tenha sido o maior adversário do Inter, não foi o Grêmio, foi o emocional. E esse é um outro fator que precisa ser batido, precisa ser conversado, para que o atleta eleve mais a sua moral, sua autoestima, porque o Inter está prestes a entrar em campo e tem um jogo hoje muito decisivo e um outro na sequência fora de casa também, onde vai definir a sua sequência dentro da Copa Libertadores. Então, eu acho que é mais ou menos por aí e, consequentemente, a gente sabe, né, Rogério, que futebol é resultado. Precisa de um resultado bom, importante, como de hoje à noite, para reverter todo esse quadro e a paz voltar a reinar dentro do Beira-Rio. Lucas Colar, pelo teu conhecimento, né, da política e dos atores dessa política do Internacional, você entende que o perfil do presidente Marcelo Medeiros, que já foi vice de futebol, né, mas esse perfil consegue fazer essa nova mobilização, essa remobilização
de comissão técnica, porque, como você mesmo disse, a entrevista do Kudê foi algo como se parecesse num velório, não é? Mas conseguirá o presidente fazer isso pelo perfil que ele tem? Olha, eu concordo muito com o que disse o Daniel, né? Eu não consigo ver dessa forma também. Acho que o presidente, né, por já ter todos esses anos de mandato e por tudo que a gente viu até agora, né, de 2017 até 2020, eu não consigo acreditar que ele deva ou que ele será essa figura, né? Ele pode estar ali presente, né? Pode estar no ambiente do vestiário, mas eu acho que os nomes corretos para fazer essa remobilização, né, dentro do grupo passa justamente pelo Rodrigo Caetano, né, que é um cara que já jogou futebol, é um cara que tem um conhecimento de vestiário muito grande, tá no Inter há muito tempo, ele que trouxe a maioria desses jogadores aí, e especialmente por algumas figuras. Colocar o Eduardo Cudê de novo nessa jogada, eu acho que ele é um técnico que talvez esteja entendendo como funcionam as coisas no Internacional, que é muito diferente do futebol argentino. Acho que tem essa grande diferença, sequência de jogos, o tamanho do Grenal. Porque por mais que a gente fale, Rogério, Thiago e Daniel, que o Inter esteja num momento conturbado, os momentos conturbados do Inter na temporada, eles se dão no Grenal, né? Porque se a gente pegar a arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro, começou depois de tomar aquele 2-0 para o Grêmio na Arena de forma constrangedora na final do turno do Campeonato Gaúcho. O Inter começou, né, a sua campanha na pré-Libertadores depois, né, daquele Grenal no estádio Beira-Rio, onde perdeu por 1-0 com gol nos acréscimos já do Diego Souza. Porque se a gente pegar a campanha do Inter no ano, o Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tropeçando muito no mês de setembro, ainda é vice-líder, e é líder do seu grupo na chave na Libertadores. E hoje a gente está projetando aqui um Grêmio vencendo a Católica, um Grêmio que vai muito mal no Campeonato Brasileiro, foi muito mal em vários momentos da temporada, até na grande final do Campeonato Gaúcho, quase perdeu o título para o Caxias dentro de casa, mas a gente não projeta que o Grêmio vai perder, ou que o Grêmio está conturbado. Por quê? Porque ganhou o Grenal. E o Grenal, ele mexe com a casa, né, tanto de Inter como de Grêmio. Então, nesse momento, assim, eu acho que passa muito mais pelo grupo de jogadores, as principais lideranças. Aí eu falo D'Alessandro, o Wendel, Danilo, Lomba, Edenilson, todos esses, juntar com o treinador e com o Rodrigo Caetano e se fechar. Nossa campanha é boa aqui. Por que o Grenal está nos afetando? Consegue corresponder no Grenal, né? Eu acho que esse é o ponto que o Inter precisa resolver e tem uma oportunidade, querendo ou não, né? É claro que o torcedor colorado, a partir do momento que fica 10 Grenais sem ganhar, olha para o Grenal já com pessimismo, né? Poxa, de novo, mais uma vez, mas no sábado há uma nova chance, né? O Inter conseguiu uma vitória, amenizar o ambiente e hoje mesmo, né, conseguiu uma classificação para a Libertadores que muda as coisas de figura, né? Bom, eu quero colocar em pauta uma outra questão que está me batendo aqui, pelo que disse o Daniel Franco há pouco, né, a respeito da liderança do Rodrigo Caetano, né, o que disse o Lucas e o Thiago também, porque daqui a pouco eu começo a pensar que o tal dirigente político ele não precisa mais estar no clube, né, que basta um dirigente remunerado no futebol que teria condições de tocar, inclusive politicamente, a administração do grupo junto com a comissão técnica. Esse é um assunto que nós vamos enfocar logo na sequência aqui no Virando o Jogo. Porque agora eu quero lembrar para você, principalmente para você que está com saudades de viajar, pois os hotéis e pousada do Sesc estão abertos, voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança muito além dos decretos locais, para que você possa aproveitar todas as estruturas com absoluta tranquilidade e conforto. E, além disso, veja só, ouça também, né, o que o Sesc preparou para essa retomada. Crianças até 12 anos, criança até 12 anos é cortesia, não pagam. Depois tem um tarifário com novas opções também para você aderir. E, além disso, você pode pagar a sua estadia nos hotéis do Sesc, na pousada do Sesc, em até 12 vezes. É isso mesmo, 12 vezes, 12 meses para você pagar a sua estadia. Faça já a sua reserva, não perca mais tempo. Para isso, você basta acessar o site do Sesc, sesc-rs.com.br/hotéis. Tá certo? Vamos à mensagem agora do Zafari e nós voltamos em seguida com o Virando o Jogo. É um instante só.
Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com o Virando o Jogo, aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. Aí para o Brasil e mundo todo através das nossas plataformas digitais. Por falar em estado do Rio Grande do Sul, você sabe que Toyota no Rio Grande do Sul é com a Car House. E a Car House tem tudo para que você possa cuidar muito bem do seu Toyota. Serviços feitos por especialistas, os pneus certos para o seu carro e também peças e acessórios genuínos para deixar o seu Toyota ainda mais completo. Agende o seu serviço através do WhatsApp da Car House, 51, o código de área, 21 21 18 00. Repito, 21 21 18 00. A Car House tem tudo para você cuidar e muito bem do seu Toyota. É isso aí. Toyota é com a Car House. Bom, vamos voltar para a questão do jogo. E me preocupou muito isso aí, né, pelo que vocês falaram. Então, a figura de um dirigente político não se faz tão necessária no entendimento de vocês no vestiário? Daniel. Olha, Rogério, não, vamos lá, já que eu me atravessei, vamos lá. Eu acho que sim, viu? Porque eu sempre tive esse receio também. Aqui no Rio Grande do Sul isso é muito tradicional, né? Mas quando vem um técnico de fora ou até um treinador que não é muito da casa, como é o caso do Odair, né? A gente vê essas coisas acontecendo mais que o normal, né? Se a gente pegar os outros clubes aí do eixo, Rio, São Paulo, Minas, propriamente São Paulo, é muito difícil tu ver essa figura, né? Essa figura nada mais é do que uma figura política mesmo, né? Dentro dos movimentos políticos, para agradar, enfim. Eu não sei, eu acho que ela ainda é necessária, né? Por questões de contratações. O Inter agora tem um executivo, né? Com o Rodrigo Caetano. Antes dele não tinha essa figura, né? Desde a saída do Newton Drummond, então, e do Jorge Macedo também, né? Então, eu não sei, Rogério, eu acho que ela não é muito necessária, ela é mais necessária ali no âmbito político, né, dos movimentos, nessa questão de negociações e tal, do que propriamente algo que vai fazer a diferença dentro do departamento de futebol. Daniel. Eu vejo assim, ó, o nome já diz tudo, né? Diretor político, né? A gente sabe que futebol, muitas vezes, se tu pôr o coração à frente da razão, alguma coisa não vai dar certo, vai dar algum problema logo ali. E geralmente, se tu é diretor político, tu é um torcedor do clube, tu é um cara que, né? A gente sabe que o torcedor quer sempre o melhor para o clube, mas no quesito de entender o dia a dia de vestiário, dia a dia do campo, dia a dia de montagem de um elenco, da contratação de um treinador, não que esse diretor não vai ter opinião, mas eu acho que diretamente o mais importante hoje, por isso se criou no futebol e foi muito bem-vindo o executivo de futebol, né? Que geralmente é um cara preparado para essas situações, um cara, a grande maioria dos executivos são ex-atletas que entendem da questão do vestiário, entendem da questão da comissão, entendem da questão de ver um atleta com perfil para determinado clubes. E eu acho que aí está mais um problema que o Inter vem tendo nos últimos anos, Rogério, que é a questão da montagem do elenco, né? O Inter tem vários setores de captação, de banco de dados, mas tem muitas posições que, se nós formos analisar friamente, como é que estão no Inter, né? Por que estão no Inter tal jogador? Quem trouxe, quem analisou, quem deu aval para essa contratação? Porque o Inter precisa muito mais, tu tem que ser muito mais do que um bom jogador para jogar num grande clube. Tu tem que ser um profissional
ao extremo, assim, tem que ter umas características bem específicas, e o Inter tem determinadas características que o atleta precisa ter, senão ele vai chegar ali, vai ficar, vai inchar o plantel e não vai nem ao menos jogar. Então, eu acho que, nesse quesito, o diretor político, ele teria que ficar só com a parte política, realmente, deixar essas outras situações para o executivo, e, por que não, o próprio treinador, né, que é quem entende, quem conhece, quem sabe o sistema de jogo, aquilo que ele quer implementar. E talvez seja aí mais um dos problemas que o Inter vem tendo, essa oscilação, porque o Kudê ficou nítido do jeito que ele gosta do jogo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele tem atletas com essa capacidade para desenvolver esse futebol que ele quer. Então, tem tudo analisado, e eu acho que o diretor político não tem esse conhecimento para fazer essa análise. Até corroborando com o que diz o Daniel, olha só, vocês acreditam que o Kudê possa ser demitido caso não tenha sucesso nos jogos de hoje e o Grenal do sábado? Acredito que sim, né? Vocês têm essa noção. Como é que a gente vai cogitar a troca de um treinador nesse momento por outro âmbito que não seja político nesse momento? Mas para aí, Lucas. Eu não vejo, né, isso como uma atitude correta, mesmo que o Kudê não tenha sucesso, mesmo que o Kudê não, perfeito, mas por que da Libertadores. Mas por que é cogitado? Pelo ambiente que se causou, né? Não vai me dizer que é pelos resultados, né? Não pode ser pelos resultados. Não, eu vejo que, se isso acontecer, né, tanto os insucessos, né, do time, quanto uma demissão depois do Clássico Grenal, é simplesmente uma questão, como tu disseste, política do presidente, e uma tentativa do presidente de se eximir de responsabilidade dos resultados do futebol. Ou seja, vai botar tudo na conta do ex-vice, que ele demitiu, o Alessandro Barcelos, e aí na conta do treinador. Eu vejo como isso. Ele vai começar a sacrificar, como a gente vê em toda a estrutura, né, de uma política, seja de clube ou seja da política tradicional. Você começa a liquidar com os peões, talvez até com um cavalo ou uma torre, para preservar o bispo, a rainha, o rei. É isso que acontece, né? No jogo do xadrez político é isso. E essa prática é muito utilizada pelo movimento que está no Internacional há 20 anos, que é o Intergrande, né? Quantos treinadores já passaram no Internacional com este movimento? E seja aí Giovanni Luigi, Vitório Pífero, Fernando Mas Carvalho. deixa só nessa gestão, Thiago. Não vai tão longe. Se o Kudê cair, seria a sexta troca de treinador em 4 anos. Sexta troca em 4 anos. Para a gente ter uma ideia, né, de quão é fácil, na visão deles, essa política de gerenciamento, né? Eu, particularmente, sou favorável, ainda assim, que haja um vice de futebol político. Entretanto, esse vice de futebol não tem que ter a responsabilidade de contratar jogador. A responsabilidade de contratar jogador é uma responsabilidade do diretor executivo. O vice de futebol político, na minha visão, apenas tem que passar a identidade do clube. Olha, a gente, como clube de futebol, compreende que queremos um time ofensivo, pode ser a ideia do Internacional. Um time defensivo é a nossa ideia que queremos colocar em prática. E, a partir disso, ele passa essas demandas para o executivo, que é o cara da área, é o cara da compreensão, é o cara que entende do gerenciamento de futebol, e, a partir daí, dentro dessa demanda que ele compreende de futebol e é uma demanda do clube, é uma linha que passa pelo clube, a partir daí, o diretor executivo toma as atitudes. Eu entendo que ainda é necessária a figura do vice político para passar a identidade do clube. E apenas isso. Agora, contratação de jogadores, contratar A, B ou C, é uma demanda que não tem que cair sobre a tutela do vice político. Sim, mas olha aqui, vamos combinar que esse clube que tu estás falando, né, em teoria, na prática não é o Internacional, né? Porque o Internacional não tem nenhuma identidade de futebol, de clube. Sim. Porque era um time defensivista até o ano passado. Aí agora passa a ser ofensivo.
eu tô falando no meu mundo ideal, né, Rogério? Uma pessoa idealista como eu, que pensa... Isso é tão louco, né? Isso é tão louco que a gente está falando de trocar um treinador que veio justamente para isso, né? Vocês lembram que a gente falava aqui quando o Kudê foi contratado, né? Não, foi contratado para romper a forma de jogar, para mudar de jogar de uma forma diferente, adaptar um outro modelo. O Inter vem de um modelo reativo há muito tempo, né? Com o Odair em 2017, 18, 19. Então, em 2020 a gente vai jogar diferente, vamos contratar. E até acho que o Inter contratou jogadores, né? De acordo com o modelo de contratação. Claro que o acerto não é 100%, né? Mas na primeira fase conturbada a gente vai trocar e vai colocar quem no lugar, né? Quem vai vir no lugar? Então esse é o problema, né? Daniel, nessa tua experiência agora como treinador e mesmo como jogador, né, tu já vivenciaste um clube que tivesse efetivamente um padrão de jogo, um padrão de futebol, ou isso termina ficando muito a cargo de quem está comandando, né, o clube, seja presidente, seja vice de futebol, ou até mesmo pelo próprio treinador? Essa questão do clube ter institucionalizado um padrão de jogo, ele é muito difícil, né? O que a gente vivencia muito no futebol? Tal equipe tem uma característica de jogo que é pertinente, que já está institucionalizado dentro do clube. Isso a gente vê bastante. Por exemplo, o próprio Internacional, há um tempo atrás, enquanto eu trabalhava nas categorias de base, uma vez a gente teve uma reunião com o presidente Fernando Carvalho, ele disse: aqui no Inter é proibido jogar com 3 zagueiros, né? Aqui no Inter nós temos que formar laterais. Isso já é algo que vem de cima para baixo, né? Então tu já sabe que o treinador que vir para o Inter, para a equipe principal, ele vai usar a formação que ele quiser, o sistema que ele quiser, que ele desejar, que ele achar melhor, porém ele não vai poder usar os 3 zagueiros, né? Mas parece que nos últimos anos isso meio que caiu, né? O que eu entendo em relação a essa questão de ter um sistema próprio do clube? Eu acho que quem tem que determinar isso aí realmente é o treinador. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo assim, Rogério, por exemplo, tu pega uma equipe como o Internacional. O Internacional tem uma categoria de base fenomenal, tem muitos jogadores. O Internacional, ele sempre vai ser reformulados os grupos, mas ele vai ter sempre um plantel, uma base de plantel ali. O que não pode, no meu ponto de vista, é chegar um treinador: eu gosto de jogar no 4-2-3-1, eu gosto de ter um volante fixo, independente de como eu jogo. Mas eu preciso buscar o fulano porque o fulano é o meu jogador de confiança. Peraí, mas se o Inter tem um jogador dessa mesma característica, por que vai trazer um outro? Tu vai encher plantel, tu vai onerar a folha do clube, porque simplesmente o cara chega, e aí depende muito com o know-how que chega esse treinador, e ele ganha a chave do clube para fazer o que bem entende, sendo que está pegando um clube centenário, onde tem que respeitar todas essas conquistas, todo esse poder que um clube como o Inter tem. Pode contratar? Lógico que pode. Mas, peraí, vamos avaliar a contratação, vamos avaliar a função desse atleta, vamos avaliar o que nós temos no grupo, né? E aí sim vamos fazer ou não essa contratação, não simplesmente chegar e fazer porque o treinador quer. Lógico que às vezes, porque eu quero contratar o Messi. Bom, mas o Messi é a exceção à regra. Esse vai ter lugar em qualquer clube, né? Mas os jogadores normais, talvez no próprio grupo tem. Aí tu vê, o Inter tem uma quantidade X de volantes, o Inter tem uma quantidade X de extremas, e se nós formos analisar o plantel do Inter de uma maneira bem criteriosa, tem muitas posições que estão falhas, que estão deficitárias, porque os jogadores que vieram não estão dando retorno, os jogadores que vieram não tinham perfil para jogar no Internacional, e eu falo isso não é criticando, mas eu falo como alguém que, além de ter vivido a minha vida toda como atleta, dos 11 aos 22 anos no clube, eu trabalhei mais 7 anos na base e torço e analiso o futebol e vivo do futebol, e eu acho que esse tipo de parâmetro tem que ser um pouco mudado dentro do clube para que comece realmente a ter um plantel onde o torcedor vai confiar, a imprensa vai falar aí sim com autoridade, porque todo ano o Inter é candidato a título, é candidato ao título brasileiro, é candidato ao título da Libertadores, e a gente tem visto aí nos últimos anos que vai, mas na hora H não chega, né? Então eu acho que tem que ser um pouquinho mais
ter um pouco mais, diferenciar um pouquinho mais essa maneira de avaliar isso tudo. Bom, nós vamos falar em seguidinha sobre o jogo de logo mais, sobre o Internacional, a postura que deva ter o Internacional para enfrentar o América de Cali lá na Colômbia. Em seguidinha, porque agora eu vou deixar todos vocês com um pouco de água na boca, porque eu vou falar do restaurante e churrascaria Santo Antônio. Aliás, vamos dar um pulinho, vamos lá para o Santo Antônio. Meus amigos, eu estou nesse momento no restaurante e churrascaria Santo Antônio, porque o Santo Antônio está sempre inovando. E hoje, dia 29, nós temos uma novidade, mais uma das tantas novidades que o Santo Antônio está lançando. E quem está comigo, claro, o Jorge Aito, um dos proprietários do Santo Antônio, para falar sobre essa novidade. Bom, eu já falei que hoje é dia 29, o pessoal mais ou menos já está imaginando o que seja. E aí, tudo bom, Jorge? Lá em 34, quando abriu aqui, era uma casa que a minha avó era cozinheira. E era só comidas italianas e galinha recheada. Então estamos resgatando também. A gente está numa política de inovação e tradição. Então vamos pegar as tradições do restaurante e inovar. Hoje tem um ravioli com um ragu de carne de panela, que está um espetáculo. Botar uma notinha de $1 ali, não precisa ser de 100, ou uma de R$200, e vamos invocar a sorte aqui. Nós estamos precisando também... Mas é ravioli? Não, nhoque, perdão, nhoque. Sabe o que é isso aí? É claro, massa, é a família, massa, família Aita, a origem toda, né? Ele falou na avó, na dona Concheta. E já me lembrei a origem. dos raviolis recheados que ela fazia aqui para casa. Depois os meus tios começaram a fazer e enfim, e agora é o nhoque. Nós vamos focar nesse nhoque aí, todo mês, todo dia 29, um nhoque diferente, com um molho diferente. Nós vamos tocar essa tradição para frente com uma inovação no cardápio. Bom, mas não é só o nhoque, né? Os outros pratos continuam. Eu, por exemplo, né, faço uma combinação. O nhoque e o filé à parmegiana, que hoje, terça-feira, no almoço, é o dia do Hoje a sugestão do almoço é o parmegiana. A gente não mudou isso, tem o nhoque, mas tem a sugestão do almoço também aí, que é o nosso parmegiana com batata frita e um arrozinho branco. Maravilha. Bom, tem mais novidades? Vamos contar ou vamos esperar uma por semana. Uma por semana. Tá bom. Um abraço, Jorge. Obrigado. E o convite para que você venha. Agora já não vai dar. É de noite agora, né? Eu desfrutei desse nhoque, mas fica o convite para que você venha não apenas só lá no dia 29 do mês que vem para curtir o novo nhoque aqui no Santo Antônio, mas que você venha todos os dias, porque sempre no almoço e no jantar tem um prato especial, de segunda a sábado. Mas daqui a pouco, qualquer hora dessas aí já está liberado no domingo também. Tá certo? Um abraço para todos vocês. Obrigado mais uma vez, Jorge. Vamos em frente. Bom, é isso aí. Essa é a novidade do Santo Antônio. Todo dia 29 de cada mês, nós teremos o nhoque da sorte no restaurante Churrascaria Santo Antônio. E claro, como vocês viram aí, né, tendo também os outros pratos, filés, né, especialmente os filés incomparáveis do Santo Antônio. Bom, pessoal, e o Internacional? Vai ser o Internacional do início da fase pré-Libertadores, defensivista, para garantir um pontinho, que pode valer a classificação. Vai o Kudê voltar a ter um comportamento mais ofensivo? Qual é a opinião de vocês aí para o jogo de logo mais? Quem começa? Eu acho que ele não vai ser tão defensivo assim, não, Rogério. Eu acho que até a própria ideia de Lindoso e Musto juntos, né? Eu acho que já está bem claro que não deu certo. Eu acho que ele não se abraçaria nessa convicção, até porque eu acho que hoje tem tudo para ser um jogo bem parecido com aquele do Beira-Rio, né? Um jogo muito em aberto, porque o Inter também não pode ficar defensivo, né? Não pode se agarrar. O Daniel já jogou e pode contar para nós depois. Mas quem entra para empatar dificilmente consegue empatar, né? É muito difícil que consiga ou sustentar uma pressão ou, enfim, né? Geralmente acaba perdendo, né? Quem vai para empatar acaba perdendo. Então, eu acho que vai ser um jogo muito em aberto, né? O Inter tem tudo para garantir a sua classificação hoje, né? Com uma vitória, não matemática, né? Mas ela fica bem palpável para a última rodada. O Grêmio ganhando da Católica, o Inter, de qualquer forma, já pode pegar uma Católica eliminada na última rodada, né, da fase de grupos, então isso é muito positivo. Um empate é aquela coisa, né?
não é bom, mas não é tão bom assim, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente não vai ver um Inter muito parecido com o do Grenal. Acho que vai ser um time muito mais solto, justamente por não ter esse peso do Grenal, né? Que é uma coisa que chama atenção, né? O Inter tem um elenco de jogadores tão experientes, né? Jogadores que rodaram bastante, outros que conhecem demais a casa já. E o Inter entrar com esse tamanho de responsabilidade no Grenal, de não conseguir jogar, né? De fazer escolhas defensivas ou de priorizar não tomar o gol ao invés de fazer, mas eu acho que contra o América de Cali não, até porque conversando com colegas da Colômbia, o América também vem pressionado. O América vem de 6 jogos sem vencer dentro de casa, vem com o treinador na corda bamba, o treinador que entrou durante a pandemia, né, já está bastante pressionado também, vem com alguns desfalques, então para mim é um jogo totalmente aberto hoje, é jogo de bastante gol, na minha opinião, igual foi o jogo no estádio Beira-Rio, onde terminou 4-3 para o Inter. Thiago, bom, eu vejo assim, Rogério, o Kudê ele tem surpreendido bastante nas escalações deles, né? Toda vez que a gente acha que ele vem com uma equipe, com uma postura, ele vem com outra. Eu não sou tão otimista assim quanto o Lucas Colari. Eu acho que ele vai se precaver um pouco, até pelo esse retrospecto do adversário de 6 resultados negativos, que não ganha em casa. Então, eu entendo assim, na visão do treinador, bom, o adversário está 6 jogos sem vencer, ele vai vir para cima, eu preciso me precaver um pouco mais. Depois, com o andar da carruagem, vou vendo como é que as melancias se acomodam aí para eu mudar o sistema, não. Eu não sei se vai vir com o Musto lindoso, mas eu acredito que ele vai vir um pouco mais precavido, pelo menos no início do jogo. Thiago. Dentro desse contexto do jogo, Rogério, eu enxergo um retorno de suma importância aí para o treinador argentino, que é o retorno aí do Patrick, né? É só analisar os números do Internacional com o Patrick e sem o Patrick e enxergar, né, a importância desse jogador. Não estou aqui dizendo aqui que o Patrick seja um craque de bola, que é o melhor jogador do futebol gaúcho, não é isso. Mas o Patrick, pelo que entende de futebol, o técnico Eduardo Kudê, e especialmente a posição que ele encontrou o Patrick dentro dessa ideia de jogo do Internacional, é um atleta hoje que vai acabar auxiliando o Inter a buscar estes 3 pontos que classificam o Internacional. Se o Inter ganha hoje, deu para banho, não tem Católica, não tem América de Cali, está classificado. Então, esse retorno do Patrick, jogador tão criticado nas últimas temporadas, tão questionado, mas é um jogador hoje, para a identidade do time do Eduardo Kudê, pelo que ele entende de futebol, de suma importância para esse enfrentamento contra a equipe da América de Cali. Só que aí tem vários problemas pra gente debater, né? Em relação à escalação. Bom, o Patrick volta, mas quem é que vai jogar na lateral esquerda? Quem é que joga no lugar do Edenilson, né? Quando a gente fala do grupo do Internacional, tem um grupo... E o Kudê é muito criticado por causa disso, né? De falar de grupo curto e tal. Só que a gente vai pra prática e, de fato, né? Quem é que joga no lugar do Edenilson hoje? Quem a gente pode cravar que vai substituir o Edenilson ou que vai jogar no lugar do Moisés na lateral esquerda? Quem, na opinião de vocês? Mas aí é que eu queria chegar na pergunta para o treinador Daniel Franco, e especialista, né? Porque foi lateral esquerdo. Muitos torcedores e até alguns colegas cronistas esportivos defendem a escalação no Patrick na lateral esquerda para solucionar os problemas. Eu queria saber a opinião do Daniel, né, como treinador e como ex-lateral, se o Patrick tem características para essa função, tanto ofensivas quanto defensivas, é claro. Hein, Daniel? Todas as oportunidades que o Patrick teve como lateral, e não foram muitas, ele não foi bem. E a importância, dado a importância dele no setor de meio de campo, pela transição, pela compactação, pela marcação, ele é muito mais útil para a equipe, para o Kudê, na função que ele vem atuando, do que propriamente na lateral. Eu não sei, o Jussa talvez seja o cara ali para uma contenção maior, sem ter tanta responsabilidade de sair para o jogo, né? Até porque é um jogador mais de contenção mesmo. Não sei se teria hoje, com a lesão, com os problemas dos outros, alguma outra opção dentro do grupo. Talvez a melhor opção hoje, com o Patrick bem, é começar por dentro. Depois, lá para frente, lá no segundo tempo, como o jogo vai estar, o andamento do jogo, aí talvez seja pertinente colocar o Patrick ali, até porque o Justo ainda é jovem, de repente pode sentir um pouco o jogo, mas também é um jogador que vem entrando em jogos difíceis, jogou o Grenal, e é assim que se vê o grande jogador, é assim que se cria.
Eu acho, né, voltando à tua pergunta, que seria temerário demais tirar o Patrick de um setor onde o Inter está muito desfalcado também. Eu digo muito, porque quando o Edenilson não joga, o time muda totalmente de rotação, que o Edenilson e o Patrick, na minha concepção, mais o Edenilson, são eles que dão o ritmo de ataque e defesa, de transição ofensiva e defensiva, de infiltração, de penetração, de pisar na área dos médios volantes. Nós não temos outros atletas com essa característica nesse setor. Então, tu tirar, já não tem o Edenilson, aí tu tem o Patrick, tu vai jogar ele para lateral, teu meio vai ficar muito exposto. Eu gostei muito da opinião do Daniel, eu gostei porque fecha com a minha também, não é? De que não pode o Patrick ser lateral esquerdo, tanto pelas deficiências que ele teria como lateral esquerdo e também pelas virtudes que ele tem como sendo esse jogador do quadrado ofensivo esquerdo, vamos dizer assim. A importância para o grupo, né? E a importância para o time, e a importância para o time nesse meio, nesse setor de meio de campo. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Bom, mas o Lucas Colar levantou uma outra questão que eu quero abordar em seguidinha, que é lugar do Edenilson. Olha aqui, para você que está retomando a sua atividade física, Daniel Franco, tu disseste que não pode mais forçar muito, então eu recomendo lá o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. E o professor Leandro Brandão está fazendo aí, né, um esquema extremamente favorável para quem quer retomar depois dessa pandemia. Não precisa assinar um ano todo de contrato lá, nem 6 meses, 3 meses, nada disso. Você paga um mês e vai, né, fazer o seu treinamento. Então, confira aí, você tem a possibilidade de mandar um WhatsApp lá para o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. Está aí na tela o WhatsApp e você acerta lá a sua participação, o seu treinamento no CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. Tá certo? Bom, vamos à mensagem do Banrisul e a gente já retorna para abordar essa questão Edenilson ou quem no lugar do Edenilson, né, no Internacional. Um instante só. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Você viu aí, você acompanhou a mensagem do Banrisul, né? E aqui é a nossa casa, porque o Banrisul está oferecendo soluções personalizadas em crédito, ampliou serviços nos canais digitais e também o jeito de atender você, levando mais segurança para clientes e funcionários. Banrisul, a nossa parceria faz a diferença. Bom, pessoal, segmento final do Virando o Jogo, né? Para a gente, daqui a pouco, tem o jogo do Internacional aí. Mas Marcos Guilherme vai ser de novo o jogador para fazer aquela correria maluca ali, vai substituir o Edenilson, o Bosquilha vai vir para aquele setor. O que vocês acham? O que tem, né? Não tem muita alternativa, na verdade, porque esse jogador deveria ser o Nonato, na verdade, né? Mas quando a gente fala do Nonato, é um cara que não consegue firmar, né? Quando tem oportunidade, né, acaba fazendo partidas bem diferentes da que fez no ano passado, por exemplo. Vocês vão lembrar que ele chegou a tirar o Patrick do time, né, no ano passado, e fazendo grandes jogos, fazendo gols, inclusive. Está bem distante de ser esse jogador em 2020. Para mim seria a melhor alternativa, mas como ele não vem tendo um grande rendimento, né, como é que eu vou pedir o cara no time, né? Acho que vai ser mais ou menos por aí, Rogério. Vai ser esse tripé, essa trinca de meio aí, né, com o Bosquilha, o Patrick de volta, né, do lado esquerdo, e o Marcos Guilherme tendo mais uma oportunidade, né? Porque os desfalques são muitos, né, no meio-campo ali. Eu gostaria de ver, não sei se é muita ousadia da minha parte, né? Mas eu queria ver o Galhardo nessa linha de meio, né, recuado ali nesse setor, onde já jogou no Ceará, por exemplo, e 2 atacantes na frente, né? Aí, muito possivelmente, o Abel Hernandes e o Leandro Fernandes, né? Que chegou agora, a gente viu muito pouco dele, mas é um cara que aparentemente na Argentina era esse cara de velocidade, o cara que brigava com o zagueiro, que abria espaço, e para um jogo de Libertadores, né, o Daniel pode falar muito melhor do que qualquer um de nós aqui, é aquele tipo de jogo, né, jogador estrangeiro que vai lá falar com o árbitro, que vai brigar com o zagueiro, que vai abrir espaço.
também se ganha jogo dessa forma. Então, para hoje, eu faria diferente, né? Mas eu estou apostando que vai o Marcos Guilherme mesmo. Ô, Daniel Franco, te serve aí essa escalação com 2 atacantes e o Thiago Galhardo um pouco mais recuado? Seria interessante, mas eu vejo uma coisa assim, dentro do que o Lucas falou, principalmente. O Inter, o menino Johnny está de volta, né? Ele é um primeiro volante que, quando saiu por lesão, estava muito bem, né? E pensando como treinador e num pouquinho de resguardo defensivo, e a volta do Patrick, eu acredito que daqui um pouquinho ele pode adiantar o Lindoso, botar o Johnny, adiantar o Lindoso um pouquinho como médio volante e não abrir mão da característica, porque é o único jogador que realmente o Inter tem de velocidade, que é o Marcos Guilherme, que tem sido muito questionado, mas eu vejo o Marcos Guilherme, e ele só veio para o Inter porque ele, desde o Atlético Paranaense, eu acompanho esse atleta, ele é muito rápido, ele é muito ofensivo, talvez está havendo um pouco de falta de entendimento naquilo que o Kudê pede para melhorar o seu rendimento, e talvez essa seja uma formação que possa acontecer na noite de hoje, com o Johnny centralizado, adianta o Lindoso, não acredito que ele vai adiantar o Musto, porque não vejo essa característica, e o Marcos de Guilherme um pouco mais pelo lado, ou fazendo fechando por dentro para sair para o lado, para ter um pouco mais de velocidade, né, com a recomposição do lado oposto, quando a bola estiver do lado oposto, fechando o meio com o Bosquilha do outro lado, com o Thiago Galhardo e o Abel lá na frente. Eu acho mais ou menos que pode ser por aí. Até porque, assim, Rogério, com a característica do Edenilson não tem, no plantel do Inter não tem, e é difícil de encontrar no plantel, qualquer plantel aqui do futebol brasileiro. Então, o que eu penso? Que ele vai achar uma maneira de fazer com que tenha um desafogo pelo lado direito, esse desafogo seria o Marcos Guilherme mais aberto, e aí uma contenção no meio, que seria o Lindoso ou o Johnny, alguém ali para conter mais o meio de campo. Ô, Thiago, será que isso que falou o Daniel, o Marcos Guilherme não está entendendo bem o que o Kudê quer, ou o Kudê não está posicionando o Marcos Guilherme mais ou menos assim, se eu bem entendi, o Daniel Franco, uma movimentação do PP, vamos pegar do outro lado, claro, né? Mas que faça o flanco, possa ajudar o lateral, mas que tenha um corredor para a velocidade. Será que hein, Thiago, no teu entendimento? Pode até ser, né, Rogério, mas o Marcos Guilherme não vem demonstrando essa constância, né? Até em alguns jogos no começo da temporada, ele vinha sendo esse escape de velocidade, né? O Eduardo Cudê vinha utilizando ele no segundo tempo de alguns jogos, chegou até a conquistar o melhor momento, né, Thiago? O melhor momento dele, né? É o melhor momento. Chegou a conquistar uma vaga da equipe titular do Internacional, mas eu nunca tive a confiança, sinceramente, no Marcos Guilherme, Rogério. Eu sempre vi ele como uma peça de alternativa para segundo tempo, em caso aí de algum pedido de velocidade do time, jogar em contra-ataque especialmente, né? Mas me parece ser a melhor peça dentro da ideia de jogo que compreende o Eduardo Cudê. Eu vou um pouco na linha do Daniel, mas dei um time mais forte no meio campo, mas sem a presença do Patrick, com o Bosquilha, com o Johnny, com o Patrick, com o Lindoso, ali fechando ali a linha de 5, e o Abel e o Thiago Galhardo. Eu não escolheria o Marcos Guilherme pelo que ele não vem rendendo, e especialmente por eu não conseguir enxergar ele iniciando uma partida, uma alternativa interessante para o Internacional. Perfeito. Mas aí corre muito risco também de ficar um time muito semelhante ao do Grenal, né? É claro que o Johnny é um jogador melhor do que o Musto, na minha opinião, né? Um cara mais rápido, mais ágil e tal, mas tu vai ter aí, quem sabe, Johnny e Lindoso na frente um do outro. Eu acho que corre o risco. Eu prefiro o time do Inter mais leve, né? Eu prefiro, né? Mas eu não descarto por ser um jogo fora de casa também. A gente sabe que a chance da vida do América hoje de classificar, né? Se não ganhar o jogo hoje, muito possivelmente vai ficar fora da Libertadores. Joga em casa, essa última partida em casa, depois vem para a Arena jogar a última rodada, que também vai ser um jogo difícil. Então, claro que tem que ir precavido, né? Mas eu sou daqueles, para mim a melhor defesa continua sendo o ataque. Agora, eu gostaria de ver, como me lembro de um golaço que ele fez aqui no Beira-Rio, o Marcos Guilherme, ele pegando o corredor da esquerda, vindo para o meio
né, na diagonal e fazendo a conclusão. Não me agrada ver o Marcos Guilherme embolando e correndo no meio ali, aquela zona de criação que eu defino, que é de intermediária a intermediária, tem que ter uma outra característica, no meu entendimento. Tem que ser um jogador de criação, não de correria. Se quer usar correria a partir dali do meio-campo, tem que ser pelo lado, tem que ser pelo flanco, né? Então, e a gente vê muito isso. O próprio Grêmio, há quantos anos faz isso? Pelo lado esquerdo, principalmente. Era com o Pedro Rocha, foi com o Fernandinho, foi com o Everton, agora com o PP. Então, me parece que o Marcos Guilherme é um jogador que possa ser utilizado dessa maneira. E aí vem o que disse o Daniel Franco. Ou ele não está entendendo, ou o treinador está dando uma instrução equivocada. Mas, enfim. Bom, aliás, só para te ajudar, Rogério, só para a gente finalizar, o Marcos Guilherme, que vocês estão citando, era titular do Inter no melhor momento, talvez, do Inter, pré-pandemia, no Grenal da Libertadores, onde o Inter foi muito bem, né, jogando aberto pelo lado, né, o D'Alessandro ficou fora daquele jogo, o Galhardo já tinha feito um baita jogo contra a Católica, que é o grande jogo, porque o Inter é líder da Libertadores ainda, por conta desse jogo, saldo de gols, enfim. Tinha, naquele meio, se eu não estou enganado, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha. E lá na frente o Galhardo com o Guerreiro. Então, eu acho que não saber utilizar na função, não, porque ele está jogando nessa mesma função. Talvez seja a forma do time jogar que esteja um pouco diferente, ou até mesmo que ele esteja numa má fase, né? Mas veja bem, Lucas. Desculpa, Fala. Rogério. Veja bem. Tem uma grande diferença para um atleta, e eu concordo com o que o Rogério falou, que o setor de meio de campo é para alguém mais criativo, que mais... Talvez o futebol não permite hoje aquele cadenciador, aquele cara muito lento, né? Mas que tem uma certa mobilidade, mas que use muito mais a inteligência do que a correria. E tem uma diferença muito grande de um atleta com a característica do Marcos Guilherme de tu jogar de dentro para fora do que de fora para dentro, que foi o que acontecia lá no início. Ele saía de fora para dentro, né? É diferente de tu sair do bolo para fora. E talvez aí que está sendo o grande dúvida, o grande questionamento é exatamente esse. Perfeito. Bom, chegamos ao final do programa. Daniel Franco, muito obrigado pela tua participação. Um forte abraço. Venha sempre ao Virando o Jogo, tá certo? Obrigado. Abraço a todos. Obrigado. Lucas Colar, mais uma vez, você está permanentemente convidado no programa aí, tá bom? Sempre que precisar, estou à disposição. Você sabe que é um prazer para mim estar aqui. Gosto muito dos amigos, acompanho o programa. Então, sempre que precisar, estou à disposição. Maravilha. Tiago Rocha, parceiraço, vamos nessa. Rogério, até amanhã para a gente projetar, tomara com 2 vitórias da dupla Grenal, né? Maravilha. E o convite para você ficar ligado na RDC, porque está chegando o Cadu Oliveira com o 2 Toques, tá certo? Nós voltamos amanhã com o Virando o Jogo, 8h15 da noite, aqui na RDC TV. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável.